Beleza? Então vamos lá. Ciclos, o que é? Que diabo é isso? Ciclos, galera, nada mais é do que um martingale. Como a gente aprendeu o que significa o martingale na aula passada, a gente vai entender o que é o ciclo. Nada mais é do que um próprio martingale no próximo sinal. No próximo sinal, não é na próxima vela. Tem uma grande diferença do galho. O galho você faz para a próxima vela no mesmo sinal, certo? Já o ciclo, não. O ciclo você não vai executar na próxima vela. Você vai em outro par de moeda, por exemplo, a gente perdeu aqui nessa operação aqui, a gente perdeu, e aí eu quero que ele entre nesse par de moeda aqui e faça a recuperação nesse par de moeda. Isso é o ciclo, tá? Então eu tenho dois sinais aqui sem martingales, tá? Meio-dia, e tenho outro sinal meio-dia e 5, tá? Meio-dia e 5, e são moedas, pares de moedas que vão de M1, são puts, né? Que vão entrar aí, vou colocar aqui M1, CAL, Euro USD. Eu gosto muito dessa moeda, né, galera? A gente só usa a explicação só do Euro USD, mas é porque é mais fácil. AUDCAD, vou colocar minúsculo, não tem problema não, só pra gente exemplificar, tá? Então é 1 minuto nessa vela, essa vela aqui, o resultado dela, infelizmente, foi um loss, tá? E aí a gente configurou o ciclo para ele entrar, e aí ele vai fazer o que? Ele vai multiplicar a nossa perca do último sinal, tá? E vai aplicar nesse sinal aqui, para que a gente possa fazer a recuperação desse sinal aqui. Na prática, galera, significa dizer que ele vai fazer um gale nesse sinal, ou seja, ele vai simplesmente multiplicar. Ou seja, eu perdi 2,50 aqui, ele vai simplesmente pegar 2,50 vezes o multiplicador que a gente vai escolher no ciclo, que eu gosto de utilizar 2. Então, nesse sinal, ao invés de ele entrar com 2,50, ele vai entrar com R$5, tá? Então ele entrando com R$5, ele vai fazer um win nessa operação e recuperar aqui caso dê um win nessa operação. Beleza? E é importante eu explicar que o ciclo, ele funciona com um intervalo de 60 segundos. Então, pelo amor de Deus, galera, se vocês usam lista de sinais que são sinais cavalados, que a gente fala, não tenham em mente que o ciclo ele vai aplicar quando acabar o martingale. Vamos supor que você tem uma lista aqui, ó, meio-dia, meio-dia e 1, você tem um sinal, meio-dia e 2, você tem outro sinal, meio-dia e 3, você tem outro sinal. Como é que ele ia comportar aqui? E meio-dia e 4 você tem um sinal. Isso aqui aparece demais pra gente aqui no suporte, tá? E a gente vai colocar aqui, vamos colocar aleatório aqui. Vamos colocar esse aqui embaixo, vamos dar um espaço aqui e vamos colocar aqui, a gente vai colocar Euro JPY, só para diferenciar aqui, só para dar uma diferenciada, tá, galera? Como é que ele vai diferenciar isso e entrar no ciclo? Eu vou colocar a informação para vocês aqui. O ciclo ele tem que ter um espaçamento de 60 segundos, então de uma operação para outra. Ou seja, se seu sinal é M1 sem gale, a gente está tratando sem gale. Ele perdeu, o sinal terminou, esse sinal aqui terminou meio-dia e 1. Não tem como ele entrar no ciclo nesse sinal. Ou seja, ele não vai entrar nesse sinal. Ele não vai entrar, tá? Nesse sinal, o ciclo ele não vai entrar aqui. Aqui ele vai entrar com o valor de 2,50 normal. Beleza? Onde que vai entrar o ciclo então, Bruno? Se ele não vai entrar na ordem que passou. Se aqui ele terminou meio-dia e 1, ele tem 60 segundos. Mais 60 segundos, então passou. Então ele foi para meio-dia e 2, né? Então ele pode pegar o sinal de meio-dia e 2. Então ele vai pegar o sinal de meio-dia e 2. Então o ciclo dessa primeira operação vai para esse sinal, ou seja, 2,5, certo, galera? 2,5 vezes o multiplicador que a gente vai utilizar. Estou falando multiplicador porque eu vou colocar na prática,
tá? Esse sinal aqui, se caso der loss, nesse aqui, deu loss, né? Deu loss. Ele vai pegar o ciclo aqui? Não, galera, porque tá em cima, tem que ser 60 segundos, né? Ele tem que ser assim, ó. Se não tiver ele, aí beleza. O de meio-dia 4 vai pegar perfeitamente. Entendam, tem que dar o espaçamento. Bruno, mas eu utilizo Martingale 2, como é que funciona? Martingale 1. Então vamos lá. O seu Gale, se ele vai até 2 Martingales, você só calcula, é bem simples. Meio-dia e 1, o sinal termina meio-dia 1, né? Terminou meio-dia 1. Meio-dia 1 terminou e já começa o Gale 1. Gale 1 começou aqui, já começa. Terminou meio-dia 2. Então meio-dia 2 já terminou, mas começou o Gale 2. Terminou meio-dia 3. Então o sinal do Gale 3 terminou, do Gale 2 terminou aqui meio-dia 3, certo? E o de meio-dia e 1, como vocês podem ver, ele terminou meio-dia 2. Bruno, que horário que vai pegar o Gale aqui, o ciclo? Ele vai pegar na última operação do Martingale 2. Então aqui ele entrou com 10 reais, né? Porque foi o Gale. E aqui ele entrou com 20 reais. Ele não soma tudo e faz uma entrada. Ele pega o último loss. Então o último loss foi de 20 reais. Esses 20 reais serão multiplicados no próximo sinal. Ele entra no 2? No 1? Não. Entra no 2? Não. Ele vai entrar no 4, porque aqui o 4 é o que está aparecendo. Então o ciclo dessa operação vai entrar aqui. Vai pegar os 20 reais vezes o multiplicador que a gente vai escolher e vai fazer uma entrada de 40 reais para poder recuperar. Beleza, galera? Esse é o ciclo. Espero que tenha ficado bem claro, tá? Se não ficou claro, entre em contato com a gente, que a gente tenta fazer um desenho melhor, algo mais explicativo, uma lista, algo mais progressivo, mas é só entender que o Gale é o parente do ciclo. E o ciclo, ele é uma operação efetuada no próximo sinal e não na próxima vela, que tem que se respeitar 60 segundos para ele poder respirar e tomar uma água, igual eu vou fazer agora. Bebam água, galera. E assim a gente finaliza aqui essa parte de explicação de como é o ciclo. Eu vou dar aqui o segmento para a gente entender aqui. Eu desejo escolher o ciclo? Sim, eu gosto de utilizar. E aqui ele explica, escrito, o que eu mostrei aqui desenhado para vocês aqui de maneira digitada, tá? Desenhado de maneira digitada. Ele te pergunta assim: a estratégia ciclo irá multiplicar o último loss do seu sinal pelo multiplicador que você escolher na próxima ordem. Então, aqui, galera, você tem que escolher um multiplicador, tá? Não tem como escolher um fator, uma lista numérica. Você vai escolher um número para multiplicar toda vez que você perder. Ou seja, esse número vai multiplicar a perca do seu sinal, do último sinal que você tomou, o loss, para aplicar no próximo sinal. Eu costumo utilizar 2 porque fica mais fácil, mas vocês podem ir mais agressivo, 3, 2,50. Testem, abusem da ferramenta, beleza? E aqui o robô te pergunta se você quer fazer um limite de ciclo. O que significa dizer isso? Significa dizer, galera, que o que? O robô, ele tem com o intuito de fazer menos, ele pode fazer ciclos infinitos, pode fazer ciclo, perdi, pode ir fazendo ciclo, quero que no próximo sinal vai fazendo. Mas você pode falar para ele o seguinte: amigão, eu quero só que você faça 2 vezes esse ciclo. Se em 3 sinal, ou se em 5 sinal eu fizer o primeiro sinal ali, deu loss, aí ele foi lá, fez o Gale, todo o procedimento, abriu o ciclo lá no próximo sinal, deu loss, abriu o Gale, deu loss, aí ele foi pro próximo sinal, e aí ele continuou assim. Você pode falar pro robô o seguinte: robô, eu tenho um sinal agora para 12 horas, mesmo exemplo lá da anterior, a gente vai usar aqui, tá? Só para exemplificar, vou ter esses 3 sinais aqui, ó. Vou colocar distintos aqui, né? Aí o robô pegou esse aqui, loss, aí ele veio aqui e fez o bonitinho do ciclo, ciclo 1, né? Aí se eu quisesse que ele parasse no ciclo 1, eu poderia colocar aqui limite de ciclo. Quero um limite de 5. Ó, eu vou clicar aqui e ele vai te perguntar:
qual o limite de ciclo? Aí ele pararia nesse sinal de 2 e 1. Mas se você quiser que ele continue para recuperar, caso o ciclo 1 não dê win, aí ele ia para o ciclo, né, para o ciclo 2. Aí você colocaria, não, eu quero que ele vá até 2. 2 e pronto. Aí depois ele reseta e volta da entrada de 2,50, tá, galera? Então é assim que funciona o nosso ciclo, beleza? Então a nossa aula diz o que é o ciclo vai ficando por aqui e nossa próxima aula vocês já pegaram o